Boa noite, vamos começar mais uma live hoje. Conversar um pouco sobre o versículo 21 do Salmo 119, que fala pra gente sobre orgulhosos, né? Sobre soberbos, arrogantes. Inclusive eu peguei 3 versões diferentes desse versículo, a NTLH, a NAA e a NVT, que usam as 3 palavras que eu falei aqui. Soberbo, arrogante e orgulhoso, né? Cada uma das traduções tem uma palavra diferente para definir essa pessoa de quem o salmista está falando, se referindo nesse salmo. E para a gente começar, como sempre, fazer uma oração, só peço para vocês compartilharem com quem for possível compartilhar, tanto no Instagram, quem está assistindo pelo Instagram da igreja, quanto quem está assistindo pelo celular do pai, né? No celular do pai não, está assistindo pelo Facebook do pai, para compartilhar para as pessoas terem acesso, né, ao que está sendo dito aqui, para a gente poder atingir o máximo de pessoas possível. Eu vou começar fazendo a oração. Enquanto eu oro, eu peço que vocês me acompanhem em intercessão e também divulguem, se for possível, a live. Marquem pessoas, quem vocês acham que pode acrescentar. Não é indireta chamar alguém de soberbo, porque esse é o assunto, mas é muito importante a gente aprender sobre o nosso próprio ego. A gente vai entender que não é só quem a gente acha arrogante que é arrogante, mas que o ego é um problema da nossa sociedade como um todo. Então, eu quero apresentar isso essa noite e eu convido vocês a participarem e também a convidarem pessoas para participar desse momento conosco, certo? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos entrando na Tua presença nesse dia, através da Tua misericórdia, e passar o dia inteiro te adorando e glorificando o Teu santo nome. E que nesse momento nós possamos elevar a nossa voz a Ti, nessa oração, e após a oração como uma igreja de fato, como uma unidade, aprendendo e tentando aprender cada vez mais sobre a Tua palavra, sobre a adoração a Ti, sobre o louvor a Teu nome, como é feito nesse salmo. Louvor à palavra de Deus, a Tua vontade perfeita, que nós possamos aprender mais sobre ela, que nós possamos entender quais são as Tuas vontades, as Tuas repreensões, quais são os intuitos delas, e que nós possamos realmente Te buscar em todo o tempo, porque Tu és bom, santo, santo, santo. Em nome de Jesus eu Te agradeço pela oportunidade. Nos enriquece com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, eu vou ler, né, o versículo pra gente. Vou compartilhar também a live, senão não adianta pedir para as pessoas compartilharem e não compartilharem. Eu vou ler pra gente aqui, na versão Nova Almeida, que costuma ser a minha favorita. Ele fala: Tu repreendes o soberbo, malditos que se desviam dos teus mandamentos, né? Os soberbos malditos que se desviam dos teus mandamentos. Na NVT, ele só vai mudar aqui um pouco do tom, né? E uma palavra. Ele fala: Tu repreendes os arrogantes, são os malditos que se desviam dos teus mandamentos. E na NTLH ele fala: Tu repreendes os orgulhosos, os que desviam dos teus mandamentos são malditos. Então, aqui ele pega bastante pesado, né? Primeiro, agredindo diretamente as pessoas, um grupo de pessoas, né? Aqui não é nós necessariamente, mas ele está se referindo às pessoas arrogantes, pessoas soberbas ou pessoas orgulhosas, que em geral a gente pode englobar as características dos 3 nesse grupo de pessoas que o salmista se refere. Ele vale para as 3 pessoas isso que está sendo dito, certo? A gente tem falado sobre o ego, não é de agora, né? A gente tem falado sobre ele, não porque o salmista frequentemente, de maneira tão direta quanto fala aqui, mas porque é um assunto que a gente consegue tirar de dentro dos salmos. Os salmos de Davi ou Esdras, seja qual um dos dois que esteja falando aqui,
eles costumam focar bastante em dependência de Deus, né? Que ele admite uma dependência, ele alega uma dependência tão grande desse ser divino, nós podemos ver claramente ele expondo a sua humildade, né? Reconhecimento de que ele é fraco, de que ele é pobre, para chegar no lugar, ou no lugar onde Deus quer que ele chegue. Ao longo desses 20 primeiros versículos que nós lemos nas semanas anteriores, ele fala muito sobre isso, repetidamente e às vezes exatamente. Ele repete como ele é dependente. E nós, quando a deixa, sempre batemos nessa tecla. Nós somos totalmente dependentes da obra de Cristo na cruz, da misericórdia de Deus e da transformação através do Espírito Santo que habita em nós. Somos totalmente dependentes de cada um dos trabalhos da Trindade. Vamos ter a obra completa em nós. Porque de nós, de Deus, porque é tudo dele, por ele e para ele, né? Nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas pessoas que se colocam à disposição dele, né? E que clamam para que ele nos use em prol da sua própria glória. Isso que a gente vê a Bíblia dizendo, que é tudo para a glória dele. Nós não fazemos nada que seja para a nossa glória, e se fazemos, estamos errados. Somos pessoas orgulhosas, arrogantes e soberbas, certo? O salmista, esses dois salmistas que eu citei, né, as duas possibilidades que a gente mais trata aqui, eles tinham muitos inimigos, certo? Principalmente Davi, eu acredito, por ser um rei conquistador, né, ele tinha muitos inimigos. Mas Esdras, por fazer parte de um povo que era subjugado, né, eles estavam dentro de um reino maior, né, reino unificado, era um pedaço de um povo de um reino maior. Ele tinha grandes pessoas soberbas e também tinha pessoas soberbas ao lado dele, que invejavam o que ele tinha, que se achavam melhor do que ele ou que zombavam dele por algum motivo, né? Então, essas duas grandes referências que a gente tem, Esdras e Davi, que podem muito bem ser o salmista, ambos podem ser, eles são pessoas que tinham grande arrogância ao redor deles, né? E Davi, a gente consegue perceber bastante na Bíblia como ele era uma pessoa que se colocava como inferior e como dependente de Deus. Talvez por isso que esse salmo seja tão atribuído a ele, né? É mais atribuído a ele do que a Esdras. Porque esse salmo fala sobre a dependência. E Davi era alguém que aceitava muito a sua dependência de Deus. Ele aceitava muito, ele sempre se colocava numa posição de dependência. E isso é muito importante, a gente reconhecer a nossa dependência é uma coisa muito importante. E a pergunta que fica é por que nós não temos feito isso, né? Por que nós não temos assumido a nossa dependência? É óbvio que não é algo fácil de se fazer. A gente vai conversar sobre isso, né? Sobre a dificuldade que é admitir a dependência. Mas com certeza, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que é necessário. Por mais difícil que seja, é totalmente necessário que nós nos coloquemos como dependentes, como inferiores, que precisam de ajuda, que precisam ser resgatadas, né? Não pessoas que estão dando o seu melhor porque o seu melhor é muito bom, mas sim pessoas que dão o seu melhor sabendo que aquilo que nós temos de melhor só serve para ser melhorado por ele, porque não é o suficiente. Nós precisamos ser melhorados, nós precisamos ser aprimorados, nós precisamos ser aprovados por Deus e através da obra do Espírito Santo aprimorados para que nós possamos chegar atingir a sua misericórdia, certo? Nós precisamos doar nosso corpo, nossa mente, tudo que nós temos e tudo que nós somos para o louvor dele. É óbvio que o Salmo não acaba por aí, né? Não é ele pedindo para Deus combater os soberbos que estavam ao redor dele. Ele não era uma pessoa que estava focada em acabar com a vida dos outros. Esse não era o grande intuito. Inclusive, esse era o grande ponto do salmista. Ele era uma pessoa que buscava humildade, que buscava se colocar como dependente de Deus, buscava renunciar a si mesmo, e ele via tanta gente ao redor dele.
soberba, orgulhosa, desprezando ele e tentando machucar o ego dele, né? Tentando machucar o ego dele através de palavras negativas, através de sonhos que eles tentavam derrubar, e isso fazia com que essas pessoas machucassem de fato esse salmista. E em busca de uma saída, é isso que ele pede, é nisso que ele confia, né? No que o Salmo diz ali no começo. Tu repreende os arrogantes, tu repreende os orgulhosos ou soberbos. A confiança na justiça de Deus é o que acalenta o coração do salmista, é o que conforta o coração dele, sabendo que ele é uma pessoa que busca humildade, mas que vê pessoas pisoteando nele, que vê pessoas se tripudiando nele, que vê pessoas subindo nele, pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhor que todo mundo e que tentam inferiorizar ele. E ele não tenta sair dessa, dizendo, não, eu não sou menor que tu. Ou dizendo, não, tu que é menor que eu, não eu menor que tu. Ele não rebate, ele simplesmente abaixa a bolinha dele, fica na dele e ora para Deus. E diz, Deus, estabelece a tua justiça, porque eu sei que tu repreende os soberbos, eu sei que tu repreende os arrogantes, eu sei que tu repreende os orgulhosos. Ele sabe disso, ele confia em Deus, ele confia na justiça de Deus, e isso é talvez o maior atributo e o mais importante atributo desse salmo, né? A dependência e confiança em Deus, porque não só ele reconhecia que dependia de Deus, como ele confiava que Deus supriria as necessidades que ele tinha, certo? E ele se coloca assim, uma pessoa necessitada, uma pessoa dependente, que confia de que a obra vai ser feita, que a obra vai ser cumprida na vida dele. É uma confiança que nós precisávamos ter, né? Enquanto as pessoas ao redor desse salmista estavam cheias de si, ele era uma pessoa que queria se esvaziar de si mesmo, renunciar. E aí ele busca, e é por isso que essas pessoas incomodam ele, é por isso que esse salmo, que esse versículo existe. Ele era uma pessoa que precisava renunciar a si mesmo, e essas pessoas, na verdade, incentivavam eles a exatamente o contrário, a se encher de si mesmo, a fazer coisas que iam contra a vontade de Deus, mas pela vontade dele, para mostrar quem ele era. Só que ele reconhecia que ele não era ninguém sem Deus. E é essa a grande lição desse salmo, né? Mas uma grande lição geralmente tem muito conteúdo por trás. E é lutar para entender a renúncia que é proposta por esse salmista. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 2, fala o seguinte: você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe. São 2 versículos, mas é bastante longo o texto, certo? Porque é uma lista de coisas que as pessoas serão nos últimos tempos. E os tempos serão difíceis por causa dessas pessoas, né? Ele fala aqui, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão, e fala uma lista de coisas. E eu quero destacar, são 3, 4, 5 coisas. 5 coisas que eu quero destacar porque vai ser muito importante para o estudo de hoje. A primeira, que é egoísmo, em outra palavra fala amantes de si mesmo, em outra tradução, que é o terceiro ponto que ele cita. Arrogantes, que é o 4º ponto que ele cita. E lá para os 2 últimos, antes da forma de piedade, os 2 últimos são convencidos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São esses 2 últimos que a gente tem. São 5 atributos de uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa cheia de si. É uma pessoa egoísta, orgulhosa, arrogante, convencida e mais amiga dos prazeres do que amigos de Deus. E esses 5 pontos estão dentro da listinha que Paulo deu para Timóteo. Diz assim, procura as pessoas que são assim e foge delas. Foge delas porque essas pessoas vão fazer vir sobre ti dias maus, dias ruins, sabe? Foge deles porque eles farão vir dias ruins na tua vida. No mundo inteiro. O mundo inteiro vai se tornar um lugar mais pesado, mais sombrio, mais difícil por causa dessas pessoas. E o que nós vemos nessa característica, né? O que nós pensamos quando nós vemos essa listinha que Paulo faz? Nós vemos que, assim como o salmista, Paulo vê
como um grande inimigo da vontade de Deus, o ego, o nosso próprio ego, né? O nosso ego, ele é um inimigo tão poderoso, não para Deus, mas para nós, ele é um inimigo tão poderoso que ele é capaz de tornar os tempos, uma geração inteira, algo difícil de conviver, algo difícil de existir, algo difícil de participar. É difícil porque as pessoas serão arrogantes, individualistas, serão pessoas soberbas, cheias de si, que acreditam que estão sempre certas e fazem mais questão de estarem certas do que de estarem próximas de Deus, do que aprender, né? É melhor ensinar do que aprender. Pessoas que dizem, eu não preciso aprender, eu preciso ensinar, esse é o meu chamado, mas tudo que tu vai fazer na tua vida tu precisa aprender antes, principalmente ensinar. Ensinar é uma coisa que é uma atividade da nossa vida que quem quer fazer precisa entender que aprender é a base, né? Quem quer ensinar precisa aprender sem medida, sem interrupção, como que eu posso dizer? Sem barreira, sabe? Não pode ter limites no seu aprendizado. Uma pessoa que quer ensinar amanhã e sabe o conteúdo desde ontem, hoje está estudando. Porque precisa se atualizar, precisa gravar na cabeça, precisa saber, estar preparado para perguntas que podem vir. Precisa estar preparado para confrontos que podem acontecer. Tanto dela para si mesma, quando a gente fala da palavra de Deus, isso acontece muito, né? A gente está fazendo um estudo e o estudo confronta a gente, como que a gente vai passar para alguém algo que está nos machucando, algo que está nos ferindo. Mas é necessário, né? É necessário a gente entender que não necessariamente a gente estar sofrendo ou passando por algum problema nos impede de ensinar sobre esse problema. Nós precisamos entender que o que nos impede de ensinar sobre uma determinada coisa é nós não estarmos participando do arrependimento, né? Enquanto nós estivermos lutando contra alguma coisa, alguma característica ou algum problema nosso, nós podemos ajudar os outros a lutar, a passar por isso. Pedir ajuda também. Então, conversar sobre coisas que te confrontam, geralmente é bastante eficaz na igreja, bastante útil, porque geralmente tu não é o único que está passando por isso. E quando a gente expõe isso, abre para a igreja e dependendo da situação, né, abrir para a igreja e buscar ajuda dos irmãos, ou abrir para o pastor e buscar ajuda do teu pastor, isso vai nos acrescer muito. Nós vamos ter mais oportunidades, mais pensamentos, vamos ter uma pessoa de fora onde nós podemos, mais ou menos, tentando ajudar a sair daquela situação. E é para isso que serve a igreja, para a gente ser complemento. E daí a gente vê que Paulo fala exatamente como o salmista. A gente vê que Paulo trata o ego como algo ruim, algo passível de repreensão de Deus, né, como o salmista fala, e Paulo passível de afastamento dos seres humanos. É isso que ele recomenda para ficar longe dessas pessoas. Fique longe desses, porque o ego, né, a gente apontou ali 5 pontos que o ego é o grande atributo que acredita nos seus próprios, é uma pessoa infiel, e isso geralmente vem do próprio ego, né? Sem afeição natural também é uma coisa que pode vir do ego. Caluniadores geralmente é uma coisa que vem do ego. A gente está tentando rebaixar alguém com algum objetivo por trás, que geralmente é nos tornar maiores. Então o ego é capaz de tornar possível todos essa lista de pecados que Paulo coloca aqui. Eu quis destacar esses 5 porque eles são mais visíveis, mais abruptos, né? Uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa ou arrogante, ela é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que pensa nela, é uma pessoa que tem os olhos para ela mesma, para os atributos dela e para as vontades dela, né? E que o resto é o resto, não importa. Acredita em como é que fala? O ator principal e os figurantes. Ele acredita que ele é o ator principal, o personagem principal, ele é o protagonista, e o resto do mundo de figurantes da vida dele, e que ele merece algum respeito maior que os outros, ou algo melhor que os outros.
Eu quero dizer que eu sei que tem gente entrando, gente saindo da live no Instagram, no Facebook também eu vi que tem gente participando e vocês podem comentar, tá? A ideia é justamente essa, que vocês comentem, vocês que estão entrando. Pelo menos não saiam sem dar um alô, sem dar mandar um versículo, dizer que eu estou errado, alguma coisa. O que vocês quiserem dizer, podem dizer. Como eu falei, uma pessoa que quer ensinar, ela precisa estar pronta para ser confrontada. Então, se vocês quiserem me confrontar, para me ensinar a ser confrontado, tá ótimo. Vamos aprender junto, essa é a intenção desse estudo. Não é eu ensinar para ninguém, sim nós aprendermos juntos. Daí a gente começa a analisar, né? Uma coisa que o meu pai sempre me ensinou a fazer é tudo que a gente vai fazer de estudo bíblico, a gente trazer para os dias de hoje. E aí, como é que a gente vai trazer para o dia de hoje essas palavras de Paulo, essas palavras do salmista e tudo que nós temos encontrado como intuito dos dois ao escrever essas coisas? Bom, nós vivemos numa sociedade totalmente individualista, né? Isso aí que a gente não precisa de trecho bíblico para dizer, inclusive tem trechos bíblicos dizendo que a nossa sociedade seria assim, inclusive esse trecho de Timóteo que eu citei é um deles, mas a questão é, deixando a Bíblia de lado e olhando para a humanidade como ela é agora, é muito fácil perceber que a nossa filosofia é o individualismo, né? A nossa psicologia tem nos ensinado a abandonar a opinião alheia e a olhar somente porque nós pensamos de nós mesmos, né? O que é pregado é a autossuficiência, a autocrítica, a autoanálise e tudo mais que coloca um auto no começo, né? Por quê? Porque a gente é autossuficiente, a gente não precisa de ninguém, a gente tudo faz por nós mesmos, então nós somos auto qualquer coisa. Tudo que tiver, nós somos auto isso, porque eu não preciso de ninguém, eu sou totalmente competente sozinho. Essa é a pregação da nossa sociedade, é isso que a filosofia prega, é isso que a psicologia tem pregado, é isso que a ciência tem dito, é isso que a religião tem dito nos últimos tempos. Mas isso é totalmente antibíblico, né? Isso é totalmente antibíblico. Não que achar a opinião dos outros importante seja bíblico, mas trazer tudo para si, trazer toda a glória para si é pior ainda, né? Pelo menos as pessoas que pensam nos outros têm algum atributo interessante, onde dá para começar uma conversa, mas uma pessoa que só pensa em si mesmo e que toda a honra e toda a glória da sua vida é entregue para si mesmo, que busca suprir as suas vontades e os seus anseios, essa pessoa é muito difícil de conversar, né? Nossa opinião não importa, ela está perfeita, ela não tem nenhum defeito, então não existe não existe contraponto para essas pessoas, certo? É muito difícil de conversar com uma pessoa assim. E é assim que a nossa sociedade tem sido. É uma sociedade difícil de conversar. Se tu concorda, tu é a pessoa do ano. Se tu discorda dela, em um dia tu é totalmente abolido da vida dela. Se torna um grande problema para ela. Exatamente. Então a gente tem vivido essa sociedade. Essa sociedade que foi falada que Paulo alertou Timóteo de que aconteceria em 2 Timóteo 3, 1 e 2. A gente tem vivido essa sociedade, nós temos visto ela ativa. Uma sociedade individualista, egocêntrica, arrogante e orgulhosa. E a gente... E dói, né? Dói saber que a gente faz parte disso, tá? A gente não tá fora dessa sociedade. Nós temos lutado contra a natureza que nos foi ensinada, as coisas que nos foram passadas por essa sociedade, mas mesmo que nós tenhamos sucesso em sair dessa sociedade, não muda que nós vivemos ela. Nós vivemos dentro dela e nós somos cercados por pessoas assim e muitas vezes nós somos assim. Infelizmente nós ainda estamos num processo, infelizmente o Espírito Santo ainda não terminou a obra dele, porque quando ele terminar a obra dele nós não estaremos aqui, mas enquanto a gente estiver aqui a gente precisa reconhecer, por mais que doa, reconhecer que nós precisamos de ajuda, nós precisamos buscar em Deus ajuda para nos livrar daquilo que tem acontecido, para aquilo que tem nos assolado, certo? Vivemos numa sociedade que adora sem medidas o próprio eu, né? Que tudo faz por si mesmo e nada nem ninguém importa, nenhuma opinião importa, a não ser a sua própria. Uma sociedade tão autossuficiente como a nossa nunca vai ser capaz de admitir a necessidade de um Cristo, um Redentor, um Salvador, um Cordeiro que veio para nos livrar dos pecados. Afinal, como que a nossa sociedade vai dizer que precisa de um cordeiro puro para livrar eles do pecado e tornar eles livres para fazer o que querem, se eles acreditam que fazem o que querem e que não dependem de ninguém, que não tem que dar satisfação para ninguém e que nada mais importa se não ser eles mesmos?
Essa sociedade não tem pecado na mente dela. É uma sociedade cauterizada, como o pai falou ontem na live. Uma sociedade que não vê em si pecado, não vê em si nenhum problema. Afinal, eu só estou fazendo a minha vontade, só estou cumprindo o que mal tem, eu amar quem eu amo, eu fazer o que eu quero, eu fazem mal e deixar e torcer para elas se darem mal, porque o que importa é o meu sucesso, o que importa é eu estar feliz, estar de bem comigo, com a minha consciência. Bom, a Bíblia prega contra isso, prega contra a tua própria consciência, já que ela diz em vários momentos que o coração do homem é enganoso. Paulo fala que não importa a opinião dos outros sobre ele, mas também não importa o que a consciência dele diz para ele. O que importa é o julgamento de Deus, e é isso que nós temos que colocar em mente. O que importa é o julgamento que já foi feito há 2000 anos atrás na cruz. Ele cravou o julgamento na cruz, ao invés de bater o martelo, ele deixou que pregassem pregos na mão dele, para dar a sentença final de que nós somos livres. E nós precisamos admitir que nós somos escravos do pecado, para que nós possamos ser libertos do pecado. Né? Enquanto a gente não perceber que as nossas mãos estão atadas, nós nunca vamos tentar desatar elas. A gente precisa parar de achar que a nossa mão está grudada porque a gente quer. Ela não está. Nós pecamos não porque nós queremos, mas porque nós somos escravos do pecado. Ah, mas eu tenho tentado pecar e de vez em quando eu consigo. Mas de vez em quando tu consegue pela misericórdia de Deus. Mas se tu volta a fazer é porque tu não está livre. Tu tem voltado a fazer, tu tem repetido isso. Sabe, eu gosto de dizer bastante, né, que as pessoas falam pra gente: ah, eu tropecei, eu caí em pecado. Não, tu não caiu, tu tá no chão já. Tu caiu ontem e hoje caiu de novo. Eu acho que tu não tá caindo, tá só parado no chão mesmo. A gente nem tem se levantado, a gente não tem se erguido, a gente não tem buscado pedir ajuda para Deus para nos erguer. Como que nós vamos cair se nós já estamos no chão? A gente precisa se levantar, a gente precisa admitir que nós não temos forças para ficar de pé sozinho e pedir ajuda para o Espírito Santo, para nos colocar de pé, para nos fazer levantar e combater o bom combate de novo, porque caídos nós não estamos combatendo, caídos nós não estamos tropeçando. É bem pior do que tropeçar, é bem pior do que cair. Um tropeço pode acontecer na vida de um cristão, mas ficar deitado no chão, dando desculpas, isso não pode acontecer. Isso não é cristianismo, isso é qualquer coisa, isso é universalismo, isso é qualquer tipo de heresia possível, mas não é cristianismo, não é verdadeiro. Isso definitivamente vai muito longe daquilo que é pregado pela Bíblia, pela palavra de Deus, certo? A gente consegue ver a gente vive numa sociedade que não enxerga nada do nariz para frente e que vive em prol desse nariz. Tudo que faz, tudo que pensa, tudo que produz é para satisfazer o próprio nariz, certo? Mesmo as pessoas mais pobres que passam o dia inteiro correndo atrás de comida, muitas vezes são orgulhosas. Muitas vezes é aquele negócio: eu sou pobre, mas eu tenho meu orgulho, eu tenho isso, não sei o que ruim, mas eu tenho meu orgulho, e eu do meu orgulho não abro mão, não sei o que. E nós temos muito isso, a nossa sociedade tem muito isso. Eles são incentivados a serem pessoas orgulhosas e arrogantes mesmo não tendo nada, porque a nossa sociedade ela incentiva, a gente fala, né, o capitalismo ele é assim, ele nos incentiva a querer mais, ele nos incentiva a buscar mais, a ter o nosso orgulho. Não que outras formas de economia ou política sejam melhores do que o capitalismo. Eu não sou a favor do capitalismo, mas eu não sou a favor de nenhuma outra forma de economia. Eu realmente acredito que a única salvação para esse mundo é Jesus Cristo, certo? Não existe forma política, não existe fórmula mágica ou forma econômica que pode nos livrar daquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Nós passaremos por momentos de fome, nós passaremos por problemas culturais, passaremos por problemas sociais, e isso vai acontecer. Então, não é uma questão de eu concordar ou não com algum sistema político ou algum sistema econômico, é uma questão de que a Bíblia me fala que vai dar errado, não importa o que acontecer, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que não importa o que tiver lá na frente, vai falhar, porque são homens que estão no comando e que Deus já disse que vão falhar, e em breve vai chegar esse tempo onde o nosso sistema vai falhar e que nós entenderemos que nós só dependemos de Deus e de Deus somente, porque todas as coisas que nós nos apegamos hoje vão começar a cair, a ruir, e nós ruiremos juntos. E se não for Deus na nossa vida, não vai ser nada, porque não vai existir mais nada, certo? A mensagem do Evangelho é sobre renúncia,
Não é uma mensagem sobre a tua força, o teu poder, aquilo que tu pode fazer. É sobre aquilo que tu pode abdicar. É aquilo que tu pode abrir mão e desistir em nome de Cristo. É sobre isso que o Evangelho é. O Evangelho é sobre largar tudo e seguir Cristo, certo? Em Lucas 9, 23 e 24, Jesus Cristo diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, pegue a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la-á, e quem quiser ganhar a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quem perder sua vida por minha causa, esse a ganhará. Então, para a gente salvar a nossa vida, nós temos que desistir dela, renunciar a ela, dia após dia. Todos os dias, nós temos que abrir mão da nossa vida, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, porque assim nós vamos receber a vida que nós estamos abrindo mão. Enquanto nós estivermos correndo atrás da nossa vida, nós não vamos entender que a verdadeira vida está em Cristo, certo? Ele não fala que tu vai, se tu largar a tua vida, tu vai receber a tua vida. Ele fala que se tu largar a tua vida, tu vai receber a vida. Porque a única vida que existe é a vida em Cristo que existe. Então, enquanto a gente estiver correndo atrás da nossa vida, a gente não está correndo atrás de uma vida. Nós estamos correndo atrás de uma morte iminente que está por vir e que nós estamos atrasando diariamente. Mas a proposta que Deus faz aqui é que nós deixamos para lá essa vontade de defender e de salvar a nossa própria vida e que busquemos a verdadeira vida que está em Cristo, que foi pregada na cruz, e ele recomenda que nós pegamos a nossa própria cruz e siga o caminho dele. Essa é a recomendação, esse é o pedido, é a obra que Deus tem para as nossas vidas, certo? Quem não estiver pronto para renunciar nunca viverá Cristo de fato, né? Cristo é a vida e fora dele não há vida nenhuma, não há nada. O que vivemos enquanto buscamos a nós mesmos é um ciclo de batalhas diárias que só vão gerar frustrações em nós mesmos, certo? Por quê? Porque os mais bem-sucedidos de nós produzem arte, produzem filmes, produzem livros, histórias e contos, palestras e tudo mais sobre como é triste a vida de uma pessoa, como é vazia a vida, né? Não importa quanto dinheiro tu ganha, tua vida é vazia. Ricos também sofrem. Mesmo eu conquistei tudo que eu queria aos 25 anos e hoje não sei mais o que fazer, perdeu a graça a vida. E nós vemos pessoas ricas que cometem suicídio, que desistem da vida, que a única alegria da vida dela é menosprezar o próximo, menosprezar os mais pobres. E é isso que nós queremos para a nossa vida. É uma vida vazia, é uma vida cheia de riquezas, cheia de objetivos alcançados, mas que perdeu totalmente o sentido porque nós não sabemos mais o que alcançar. Nós não temos mais ninguém que quer competir conosco, nós afastamos todo mundo, porque para chegar tão alto nós tivemos que pisar na cabeça de várias pessoas. É isso que nós queremos para a nossa vida? Não é sobre isso que o Evangelho é. O Evangelho não é sobre essa vida vazia, cheia de sucessos mundanos, mas vazia de significado. Não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega uma vida sobre renunciar a todas essas vitórias físicas, todos esses objetivos alcançados. É renunciar, desistir de tudo isso para receber o verdadeiro significado da vida, que é Cristo. Essa é a proposta, é isso que a palavra de Deus nos pede, nos promete também, certo? Tem alguém participando aí, pai? Não, né? Tem bastante gente. Tem 5, agora tem 5. Não, participando com comentários. Mais uma vez, podem comentar, gente. Comentem, ajudem aí, falem o que vocês têm sentido, passado. Aqui no Instagram, a Ivonete dos Santos deu oi pra gente. Oi, seja muito bem-vinda. Vou até acionar pra ela aqui. Sinta-se à vontade para comentar, para responder o que tu tá achando, se tu discorda, se tu concorda, se tem algum versículo que tu queira acrescentar, se tem alguma pergunta que tu queira fazer. Nem sempre eu vou saber responder agora, talvez o pai saiba, mas se nenhum de nós dois souber, semana que vem a gente vai estar respondendo essa pergunta com muito prazer, sabe? Nós estamos aqui para aprender juntos, esse é o grande foco da live, certo? De todas as lives que nós temos feito, principalmente a de terça e de quarta, que é mais aberta, conversa, mas eu acredito também que os cultos são nessa intenção, de um aprender com o outro, todos crescerem juntos, certo? Vamos continuar aqui. Tem um cara que eu gosto muito, que nós falamos ontem, que eu vou falar hoje mais algumas vezes, porque ele tem
ele tem sido a minha leitura, né? Fora a Bíblia eu tenho lido livros e atualmente eu estou lendo ele e mais um, que é o Lewis, né? Eu tenho lido bastante livros dele. Ele falou em um dos livros dele que tudo que nós lutamos para ter vai ser perdido, exceto todas as coisas que nós abrirmos mãos. Ou seja, tudo aquilo que a gente lutar para ter, a gente não vai conseguir ter, e tudo aquilo que a gente desistir de ter, nós encontraremos em Cristo. Como assim? Se eu desistir da minha vida, eu não vou encontrar a minha vida, mas eu vou encontrar a vida em Cristo. Se eu desistir de quem eu sou, quando eu chegar em Cristo, eu vou encontrar uma nova versão e verdadeira versão de quem eu sou. Ou seja, a nossa identidade não está na gente. Não há nada que a gente possa fazer para nos tornar mais nós, senão desistir de nós mesmos e buscar a Cristo. Ele sabe quem nós somos e é nele que nós somos o que somos. Então, é só desistindo de quem nós somos e buscando a Ele que nós nos tornaremos nós de fato. Nós receberemos uma verdadeira identidade, uma identidade fiel ao que nós somos e ao que nós precisamos ser para atingir a vontade de Deus. Eu preguei uma vez sobre identidade cristã e eu acho que é justamente isso. É uma questão de a nossa identidade não está em nós, porque em nós foi colocada a natureza do pecado e essa natureza ela distorceu tudo que nós somos, tudo que nós fomos planejados para ser. E a nossa verdadeira natureza está guardada em Cristo e nós só precisamos lá buscar. Nós precisamos realmente nos entregar, desistir dessa natureza carnal e buscar a nossa verdadeira natureza que está em Cristo. De todas as coisas que nós podemos achar quando a gente busca Cristo, a vida é a maior delas. A vida eterna, que a gente só consegue atingir buscando Cristo, é o mais importante de todos os atributos que nós podemos encontrar lá. Talvez a nossa identidade seja maravilhosa, talvez nosso verdadeiro dom seja maravilhoso, talvez as pessoas amem, talvez a gente ame se sentir assim, ter uma paz, mesmo se tudo estiver dando errado. Fazer milagres, sinais e maravilhas, isso tudo pode ser tão incrível, mas nada supera a vida eterna. A vida eterna que é nos dada quando nós encontramos Ele. Sabe, o ser humano, nas obras, né, em livros de fantasia, desenhos animados e filmes, muitas vezes a trama do filme é contar como um vilão queria se tornar imortal e acabou sendo impedido e morto pelos heróis, certo? Porque os heróis reconheciam que o humano era finito, o homem tinha que morrer. Morrer é parte da natureza, então a gente precisava morrer. E isso é o grande assunto de vários livros, certo? Mas eu queria dizer aqui que não é uma mentira que nós somos feitos para morrer, né? A nossa carne vai morrer, ela vai perecer e não tem forma de burlar isso, nem nos filmes tem tido, imagina na vida real. Porém, a vida eterna, essa vontade, esse desejo que os vilões têm por serem imortais, não vem deles. Vem de uma tentativa frustrada, humana, de copiar algo que foi feito divinamente, que é a eternidade, né? Deus é um ser eterno. Não só... Na verdade, a gente fala de ser infinito, né? A gente é infinito porque a gente foi criado e não acaba quando nós somos salvos. Mas Deus é eterno, porque Ele não só não termina, como Ele não começou. Ele não começou, não teve um momento em que não existia Deus. Então, não existe um momento antes de Deus e depois de Deus, sabe? Deus sempre existiu. Ele é eterno. Ele está infinitamente para lá e infinitamente para cá na linha do tempo. Nós só estaremos infinitamente para lá caso a nossa salvação chegue a nós. Ou condenação eterna também, mas aí já é uma coisa mais complicada de falar. Eu creio que não estou falando para eternos condenados, e sim para pessoas a quem a misericórdia de Deus vai atingir e vai curar, certo? Romanos 3:23 fala pra gente que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como eu falei, não creio que estou falando com pessoas que vão ser condenadas. Por quê? Não porque eu estou falando com pessoas boas, mas porque eu estou falando com pessoas por quem o sacrifício de Cristo, gratuitamente, através da graça, redimiu.
pessoas que são pessoas que cometem erros, mas que Cristo redimiu através da sua obra na cruz. É para essas pessoas que eu quero falar, é essas pessoas que eu clamo para que nós todos sejamos. Todos nós que estamos participando aqui, todos nós que estamos buscando a Deus, não só na PNL, mas em outros ministérios. Essas pessoas, eu clamo para que sejam pessoas redimidas. Não pessoas boas, mas pessoas redimidas. Que se tornem pessoas boas através da obra do Espírito Santo, após a redenção delas na cruz, através do sacrifício de Cristo, certo? Quanto aos soberbos, voltando para o assunto do versículo, eles são aquelas pessoas que vivem as suas próprias leis, tá? Elas vivem as suas próprias vontades, elas se recusam a aceitar as regras que o próprio Deus faz. Sejam eles pessoas incrédulas, ou sejam pessoas crentes que querem chegar a Deus da sua própria maneira. Eu não estou aqui falando de descrente, tá? Eu estou falando aqui tanto de descrente quanto de crente que acha que pode chegar a Deus da sua própria maneira. Aquelas pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus, aquelas pessoas que falam, eu sirvo a Deus do meu jeitinho. Não tem meu jeitinho, tem o jeito do Evangelho, que é o único jeito possível, é o único jeito verdadeiro, é o jeito que Cristo ensinou. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, que é Cristo. Não existem outros meios, certo? Eu acredito que Deus repreende os soberbos que fazem homenagem a eles, né? Eu cito todas as vezes que Jesus repreendeu fariseus, certo? Fariseus são pessoas que faziam todas as homenagens e rituais possíveis para glorificar a Deus, certo? Porém, essas pessoas não deixaram de ser repreendidas por Deus, porque elas eram pessoas soberbas. Então, seja tu uma pessoa que faz sacrifícios para Deus, seja tu uma pessoa totalmente incrédula, a tua soberba vai te gerar repreensão, certo? A repreensão nem sempre é uma coisa negativa, muitas vezes é para o nosso crescimento, mas é importante a gente saber que quanto mais a gente evitar a repreensão, melhor, né? Quanto mais a gente evoluir, a gente não precisa ser repreendido 5 vezes pelos nossos pais para aprender alguma coisa, muito menos por Deus. Eu acredito que Deus nem vai ficar insistindo tanto assim para alguém ser salvo, sabe? A gente tem uma vertente soterológica diferente de achar que Deus insiste para que alguém aceite Ele, mas a grande questão é que nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos tomar atitudes, e Deus nos repreende muitas vezes para nos apontar o caminho, dizer, é assim que tem que ser. E se nós não dermos ouvidos, as coisas vão ficar ruins. O pai falou ontem, fica nessa de que tu pode pecar e amanhã pedir perdão, fica nessa, vai fazendo isso para te ver aonde que tu vai chegar. É óbvio que eu entendi o que ele quis dizer, mas no momento o que vem na minha mente é, eu tomara que não fiquem fazendo isso, por favor, não fiquem fazendo isso. Não vejam o que vai dar, porque depois que tu vê o que vai dar, não tem como voltar atrás. Então, se arrependam antes. Se arrependam como o Pedro disse no começo de Atos, quando ele fala com os judeus, ele diz, arrependam-se. Se vocês querem mudar, arrependam-se. Cristo, durante todo o ministério dele, falava, arrependa-te. Não peques mais, não peques mais. Então é um negócio de arrependimento. É mudar a vida, mudar o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de viver, para nos adequar, nos alinhar com o jeito de Cristo de ser vida, certo? Eu acredito muito que essas pessoas soberbas, elas têm nelas tão externado algo que todos nós temos, a soberba todos nós temos, o orgulho todos nós temos, o nosso ego é praticamente um órgão do ser humano, sabe? Não é físico, mas praticamente um órgão humano. E todos nós temos. Alguns são mais inflamados, outros são maiores, mas todos nós temos. E ele nos afasta de Deus, certo? Eu acredito que para esses cristãos que fazem tudo da sua própria maneira e não seguem as ordens de Deus, não seguem a vontade de Deus, eu acredito que Mateus 7, 22 e 23 foi escrito para eles. Quando Cristo diz que no dia do julgamento vão ter pessoas que vão dizer que fizeram milagres em nome dele, ele vai dizer, eu nunca te conheci. Eu imagino que são para essas pessoas que eles estão falando. Para pessoas que fazem tudo do jeito delas, que fazem milagres em nome de Deus para encher o próprio ego. Eu imagino que é dessas pessoas que Deus está falando quando ele diz que no último dia vão ter pessoas que vão alegar ter feito milagres e maravilhas, mas que ele vai dizer, eu nunca te conheci, nunca os vi, certo? Em 1 Samuel 15, 22, Samuel disse,
Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Aqui eu trouxe esse versículo para falar das pessoas que fazem rituais ou que fazem homenagens a Deus e se dizem cristãs, mas fazem as coisas a sua própria maneira, certo? Sua própria maneira. Obedecer a Deus é muito mais agradável do que sacrifício. Ou seja, ser uma pessoa obediente é muito mais agradável a Deus do que ser uma pessoa que faz todos os rituais para agradar a Ele. Tu pode fazer todos os rituais diariamente, todos os rituais judeus, todos os rituais cristãos, todos os rituais possíveis e declarar tudo para a glória de Deus. Se tu não obedece a Ele, tu não está agradando a Ele. Os rituais são vazios, os rituais não têm significado em si. Eles são alvo de uma pessoa que já cumpre e já obedece a palavra de Deus para mostrar publicamente, para mostrar para si mesmo, para festejar e agradecer a obra de Deus na vida dela, certo? Então, quando nós colocamos os rituais acima da obediência, nós nos tornamos pessoas farisaicas, nos tornamos pessoas vazias de conteúdo e cheias de apetrechos, né? Eu tenho o adesivo do congresso X que eu fui, uso camiseta da igreja tal que eu vou, do ministério que eu participo, calça da minha banda gospel. A gente tem tudo que é possível de fazer para Deus, né, de obra, e a gente nos enche disso para mostrar para os outros alguma coisa que eles possam enxergar em nós, porque por dentro nós somos vazios de significado. E a palavra de Deus não é vazia de significado. Ela quer nos preencher com o significado dela, o significado verdadeiro da vida, da verdade e da justiça, certo? Que hoje o que a gente quer aprender, o que a gente quer deixar cravado aqui é a renúncia, é renunciar. O pai comentou aqui no Instagram a palavra ativismo, certo? Ele disse que forte, ativismo. E eu acho que condiz muito com o que eu ia falar já, e eu quero trazer isso pra dentro. O ativismo é justamente o se impor, certo? Tu tem uma bandeira e tu se impõe para defender, para impor, tu se impõe tanto em defesa, quando alguém está agredindo as reivindicações dessa bandeira que tu defende, ou tu se impõe ofensivamente para colocar nos outros as reivindicações que a tua bandeira traz. Então, isso é o ativismo, né? E o ativismo não é uma coisa cristã, tá? O ativismo em defesa das pessoas e da palavra de Deus pode ser uma coisa cristã. Eu não estou batendo, por exemplo, em Martin Luther King, que foi uma pessoa que lutou pelos direitos dos negros. Não estou batendo nessas pessoas. Eu não estou batendo, se eu não me engano, eu não quero errar, mas se eu não me engano foi em Genebra. Eu não vou garantir nada, eu não vou falar nada, mas houve um concílio protestante, se eu não me engano, onde as mulheres tiveram voz. E foi uma das primeiras, talvez até a primeira vez na sociedade moderna, principalmente, que a mulher teve voz. E a partir dali, aos poucos, as mulheres foram ganhando mais voz, mais voz, mais voz, até hoje elas estarem, pelo menos visivelmente, né, pelo menos superficialmente, equiparadas ao homem na sociedade. Então a gente vê que o ativismo dentro do cristianismo existiu. Mas existiu em prol não de bandeiras, não de ideologias, mas em prol do ser humano, sabe? Eles não levantaram a bandeira do cristianismo, eles levantaram do feminismo, desculpa. Levantaram a bandeira do cristianismo, que é a bandeira que diz que somos todos iguais perante Deus. Não há mais homem, nem mulher, nem pobre, nem rico. Não existe mais. Então é essa bandeira que eles estão levantando. A bandeira cristã que impõe justamente essa igualdade entre as pessoas aqui na Terra, certo? Nós receberemos recompensas no céu de acordo com aquilo que nós trabalhamos aqui, aquilo da obra do Espírito nas nossas vidas. Porém, enquanto humanos, nós somos iguais. Nós não somos melhores do que ninguém, nem piores do que ninguém. Não importa se nós somos brancos, negros, pobres ou ricos, homens ou mulheres. Nada nos faz menor ou melhor do que os outros. Somos todos pecadores dependentes de Deus. E esse ativismo
é uma coisa que tem entrado dentro da igreja e na última quinta-feira nós falamos sobre isso. Nós temos deixado coisas de fora da igreja entrar para dentro da igreja, isso tem machucado a igreja, isso tem ferido a igreja, isso tem mudado a mente e machucado a mente de cristã que precisa focar nessa bandeira do evangelho, não na bandeira evangélica, uma bandeira do evangelho, tá? A gente precisa levantar essa bandeira, é por essa bandeira que a gente tem que lutar e o grande ponto aqui é renúncia, sabe? Eu concordo com o feminismo, dando um exemplo, eu concordo com o feminismo, mas eu não quero lutar pelo feminismo, porque não é sobre o que eu quero, sobre o que eu penso, sobre o que eu acredito. É sobre o que está escrito na palavra, e a palavra diz que nós somos iguais. Eu vou lutar pelo direito iguais dos homens e das mulheres, não porque o feminismo, não porque eu concordo com o feminismo, mas porque a palavra de Deus me diz, sabe? Eu renuncio àquilo que eu penso e começo a viver por um propósito muito maior do que eu, que vai perdurar, mesmo que eu morra, mesmo que todos os cristãos morram hoje. A palavra de Deus vai continuar sendo poderosa, mesmo que o mundo inteiro se torne ateu. Deus vai continuar sendo todo poderoso, maravilhoso e vai continuar fazendo a obra dele, vai atrair pessoas para ele de alguma forma, como ele fez ao longo da história, trazendo pessoas para si, trazendo pessoas que queriam perseguir ele para si, certo? Então, nós não precisamos defender Deus, né? Deus não precisa de defesa humana. Deus é todo poderoso e autossuficiente. Nós não precisamos defender bandeiras fora do evangelho, nós precisamos defender as pessoas. Nós precisamos abdicar do nosso direito e lutar pelo direito do nosso próprio de existir do jeito que ele acredita que quer. Nós temos que apresentar Cristo para ele, mas lutar pelo direito dele de pensar do jeito que ele quer, como nós gostaríamos que fosse conosco. Só que a gente entende que nós não pensávamos como nós queríamos antes de nos tornar cristãos. Nós pensávamos como o pecado queria que nós pensássemos. Por isso que a gente não apoia bandeiras fora da igreja. Porque bandeiras fora da igreja, elas partem de princípios errados. Mesmo que cheguem em conclusões, algumas conclusões corretas, sempre vai partir de um conceito errado. Ou partir de um conceito certo e tirando o mais importante, que é Deus, né? A gente fala que o socialismo, o comunismo, ele é muito parecido com a forma com que os apóstolos viviam, só que a forma que os apóstolos viviam era algo voluntário, eles queriam viver dessa maneira, eles confiavam uns nos outros, eram amigos, eram membros de uma comunidade. E o socialismo, ele é uma coisa mais forçada, ele é uma coisa que tira essa voluntariedade, ele tira a parte divina dessa obra e coloca o homem como responsável e como autoridade total. Então, tudo que está fora da igreja, não da igreja, o templo, da Peniel ou de qualquer outra igreja, tudo que está fora dessa comunidade cristã verdadeira, ela parte de princípios errados, e é por isso que nós não levantamos bandeiras fora da igreja. Nós precisamos entender que a Bíblia é a bandeira perfeita. Ela defende tudo aquilo que deve ser defendido e condena tudo aquilo que deve ser condenado. Não há nada de errado nela, e se há, na nosso ponto de vista, há alguma coisa de errado nela, nós não somos cristãos, certo? Cheguei pra mim. Não, ainda tem estudo, só vamos. Tem estudo ainda, eu acho que hoje eu não vou terminar, não. Não vou, falta pouco, então acho que eu não vou parar até terminar. A mãe comentou, acho incrível quando estamos em um lugar público conversando com uma pessoa e ela pergunta se somos evangélicos. Isso é uma afronta... Uma forma, uma forma. Tá. Isso é uma forma de mostrar nossa identidade em Cristo. Exatamente, isso é uma maneira com que... Existem duas coisas que isso pode significar, né? Ou que a gente tem sido religioso demais, os fariseus eram reconhecidos como judeus, então isso pode demonstrar religiosidade demais, o que é algo perigoso, mas não totalmente ruim. Nós podemos trabalhar a religiosidade, entender que religiosidade não nos salva, e sim Cristo nos salva, mas o ponto que a mãe colocou aqui, que é muito importante, é quando isso mostra a identidade realmente mudada. Aquela pontinha estranha que fica martelando na cabeça de uma pessoa quando ela conversa contigo, dizendo: cara, esse cara veio aqui e nós conversamos por 2 horas e ele não falou nada sobre ele, eu não sei nem quem ele é direito, nós conversamos sobre mim e eu me sinto muito melhor depois de conversar com ele. Esse cara é diferente.
Porque todo mundo que eu converso fala eu. E ele não falou. O que tem nesse cara? O que não tem nele, ou o que tem nele, para que ele simplesmente tenha largado totalmente todas as defesas a si mesmo. E é essa pulga atrás da orelha, é esse o que tem nele que a gente precisa colocar, que a gente precisa dar para as pessoas. E foi isso que a Mãe falou, né? Como eu falei antes sobre as pessoas que colocam apetrechos religiosos na frente, essas pessoas causam desconforto nas outras, certo? Mas um cristão, quando ele não tem nenhum apetrecho fora dele que mostra que eu sou evangélico, mas ele tem algo dentro dele que quando as pessoas conversam com ele, elas veem que a existência dele tem um significado diferente e elas vão começar a procurar por esse significado. Isso é o que a Mãe está falando. É isso que é maravilhoso. As pessoas verem que a tua vida tem um significado diferente das outras vidas. Não que tu tenha um apetrecho melhor, um apetrecho diferente. Não que tu faça parte de um grupo específico, mas que tu tenha algo muito misterioso atrás da tua maneira de agir. Não da tua aparência ou daquilo que tu usa, mas da tua maneira de agir. Existe uma motivação diferente, um significado diferente. E esse significado é o Evangelho, é a cruz, certo? O pai também comentou, podemos lembrar de Maria e Marta, enquanto recebiam a visita de Cristo. Maria sentou para usufruir da sua presença e ensino. Já Marta não parou de servi-lo e com isso não desfrutou dele. Eu gosto muito de uma pessoa que fala, eu não vou lembrar quem foi, e até melhor não lembrar porque eu vou discordar dela, que é interessante, mas eu discordo porque ela fala que as duas pessoas, nenhuma das duas estava errada, certo? Porque era preciso que alguém servisse e existe a função de servir, a função de aprender e Marta escolheu a certa, não, Maria escolheu a certa e Marta escolheu a função pior, mas não a errada. E aqui a gente tem um ponto de discórdia no sentido de que o erro de Marta talvez não tenha sido estar disposta a servir, tanto que Jesus fala sobre servidão durante todo o seu ministério, porém o ponto de achar que as outras pessoas precisam fazer o que ela está fazendo, ou que existe o certo e o errado, e em todo momento nós precisamos agir de uma maneira X, e isso é religiosidade, certo? Nós temos que fazer tal coisa, nós temos que ser assim, e isso acaba nos impedindo de usufruir de pessoas, usufruir de verdades, de momentos, com pessoas como Marta perdeu de usufruir do momento com Deus, sabe? E aquilo torna ela uma pessoa mais cética, torna ela uma pessoa metódica demais fisicamente, e abandona uma coisa muito importante do Evangelho, que é a pessoa de Cristo, o relacionamento com Cristo, a identidade cristã de adorador, sabe? Que tu serve em adoração, mas para te adorar tu precisa conhecer Ele, e era isso que Maria estava fazendo. Então, nós temos que buscar conhecer e ter intimidade com Deus. A gente serve a Deus para passar para as pessoas, a gente serve as pessoas para passar para elas o que Cristo nos passou. Mas para passar para as pessoas o que Cristo é, nós precisamos primeiro descobrir quem Ele é. E para descobrir quem Ele é, a gente precisa se ajoelhar, a gente precisa se assentar aos pés dEle e ouvir Ele falar. Ouvir Ele falar através da palavra de Deus, da Bíblia. E de conversas como essa, que tem sido um acréscimo para todo mundo que tem participado. A Grazi, ou o Ivanir, comentou: Deus faz tudo perfeito, por isso a necessidade de vivermos em comunhão na igreja, nossa cidade de refúgio. Com certeza, a comunidade é uma coisa muito importante. Aqui eu estava falando sobre relacionamento, sobre ter relacionamento com Jesus, né? E justamente, como eu apontei ali, a nossa servidão aos outros é uma maneira de mostrar Cristo para elas. Aquilo que Cristo fez para nós, nós temos que fazer para os outros. E é justamente isso. A comunhão é a única maneira que nós temos de mostrar para Cristo que nós entendemos o que Ele diz com servidão, o que Ele diz com amor ao próximo, o que Ele está dizendo nos ensinamentos dele. A comunidade, né, a comunhão de uma comunidade cristã e crente em Deus tem como objetivo apontar a misericórdia de Deus para as nossas vidas, certo? E honrar o nome dele. Esse é o grande atributo de Deus, esse é o grande ponto do Evangelho em si.
Por isso temos que morrer para nós mesmos. Quando Cristo cresce, eu diminuo. Exatamente, a gente precisa... Peraí que eu acho que deu um probleminha aqui no Instagram. Já continua aqui. Pronto. O vídeo foi encerrado aqui. Eu vou abrir de novo. É porque eu acho que as lives do Instagram tem máximo de 1 hora. Deve ter batido 1 hora lá. Bateu 1 hora. Exatamente 1 hora. Daí eu vou colocar de novo, até terminar. Não. Calma, eu vou começar de novo. Essas lives do Instagram não vão ficar salvas, então não tem problema, eu acho, fazer mais de um. Que tá... Eu tenho que terminar isso aqui. Mas tá gravando aqui, ó. Hã? Não, eu vou fazer nas luzes. Desculpa o pessoal do Facebook por esse probleminha e o pessoal que estava assistindo no Instagram também. O Instagram tem limite de 1 hora e eu já estava falando por 1 hora. Isso é sinal que a gente deveria terminar e a gente não vai. Por quê? Porque a Grazi comentou aqui, por isso temos que morrer para nós mesmos. Quando Cristo cresce, eu diminuo. Exatamente. A gente tem que refletir para os outros a face de Cristo. É isso que ela botou aqui, né? Refletir a sua face. E é para isso que serve a comunidade. Para a gente se alimentar, como nós estamos fazendo aqui hoje, estudando uns com os outros, aprendendo uns com os outros, trocando ideias, trocando opiniões, discordando e concordando. Isso serve para o crescimento da comunidade cristã. E também a comunhão com pessoas não cristãs para poder refletir a face de Cristo e apresentar Cristo através da nossa vida para as outras pessoas. A mãe comentou, não demonstrar por falar somente da palavra, mas nos teus atos, conversas e na forma que tu trata as pessoas. Exatamente. Francisco, eu não vou lembrar quem que falou, eu vou até pesquisar, mas eu vou falar a frase enquanto ele diz assim, pregue o evangelho. Pegue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, pregar o evangelho é uma coisa que nós temos que fazer em todo o tempo, em tempo integral. Porém, usar palavras não é uma coisa que nós temos que fazer em tempo integral. Se for necessário, nós usaremos palavras. Mas o evangelho é pregado através de atitudes, de sentimentos e de atitudes. Certo? Isso é um ponto importante que a gente precisa ter sobre o evangelho. A gente prega ele com testemunhos, não com palavras. Palavras são um acréscimo, um a mais, uma maneira didática de ensinar, mas o evangelho é sobre servidão, é sobre renúncia. E renúncia não é palavra. Servidão não é palavra, são atitudes. Vamos lá. Eu tinha parado aqui em obedecer é mais agradável do que sacrifício, né? Renunciar à sua forma de viver para viver a vontade de Deus agrada a Ele mais do que sacrifícios sejam eles sacrifícios de Deus através de a morte de animais, ou sejam eles os sacrifícios que nós temos apresentado hoje, de acordar cedo para ir no culto, de tirar 3 dias por semana para fazer jejum, 3 dias por semana fazer jejum. Essa pessoa aí está muito melhor do que 99% de nós, mas vamos lá, uma pessoa que faz 3 jejum por semana está fazendo sacrifícios que não servem de nada se ela não faz a vontade de Deus. Esses sacrifícios não são inúteis, mas eles não têm significado em si. Nós precisamos dar significado para eles através das nossas atitudes no dia a dia. Tá bom? Que possamos abrir mão hoje de quem somos e possamos viver mais do que a palavra de Deus nos pede. A vontade de Deus expressa na palavra de Deus nos pede. Né? O Lewis fala em um dos livros dele também que um homem nunca será ele mesmo enquanto ele tentar ser. Alguém só descobre que ele é quando abre mão de si e descobre a identidade que tem guardada em Cristo. Né? A gente tem falado sobre identidade cristã, sobre ego há um bom tempo, e eu acho isso muito importante de destacar. Eu já falei mais cedo na live, vou falar de novo, que a nossa identidade, ela não é aquilo que nós somos, certo? A gente tem uma identidade, mas ela não é isso que nós somos. Porque isso que nós somos é um projeto do que nós deveríamos ser, totalmente corrompido pelo pecado. A nossa verdadeira identidade não é essa. O que eu quero fazer de fato não é isso que eu tenho desejo de fazer. Os meus desejos, eles são fruto de uma natureza corrompida. Por isso que ele fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Porque aquilo que nós somos feitos para ser, aquilo que nós éramos para ser, a princípio, em teoria,
não é o que nós somos totalmente corrompidos, a nossa natureza é inimiga de Deus. E a verdadeira natureza, a nossa verdadeira identidade está com Cristo, nossos verdadeiros dons então, estão em Cristo, aquilo que nós verdadeiramente somos e para quem nós verdadeiramente fomos criados, nós só descobriremos quando nós atingirmos a Cristo. Nós nos achegarmos a Ele através de uma transformação de vida totalmente feita pelo Espírito Santo. Né? Mais uma vez dizendo, não parte de nós, parte do Espírito a mudança, não parte de nós, parte de Cristo o caminho, e não parte de nós o perdão, parte da misericórdia de Deus. Tudo vem deles, né, da Trindade, que é um só, mas são 3 atributos muito importantes, tudo parte deles, porque é tudo dele, por ele e para ele, para a glória dele, certo? É tudo parte dessa perfeita harmonia que é a Trindade de Deus, já que eles são um só. Isso é muito complicado de falar sobre a Trindade, eu não sei porque que eu fui me meter nessa, não precisava ter falado. Gálatas 5,16 fala: digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E é exatamente isso que a gente tem apontado nesse versículo, né? Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne são esses desejos pecaminosos que não fazem parte da nossa natureza verdadeira, que está em Cristo. Quando nós começarmos a viver no Espírito, nós vamos receber a nossa verdadeira natureza. Eu costumo apontar como exemplos disso Davi, que era um homem segundo o coração de Deus e que fez um pecado tão gigantesco como adulterar, né? Foi um adultério feio, foi um adultério bastante problemático e envolveu mais problemas mais pra frente, e mesmo assim foi algo que ele fez. E Abraão, que era o pai da fé, ele tentou dar uma forcinha para Deus, porque talvez Deus não conseguisse dar o filho para ele, então ele ficou com a serva da mulher dele. Então nós vemos que o pai da fé não tinha tanta fé assim, o homem segundo o coração de Deus não era tão segundo o coração de Deus assim. Só que por que eles têm esses títulos? Porque Deus sabe a identidade deles em Cristo, certo? Mesmo eles vivendo antes de Cristo, né? A gente já conversou sobre isso, Cristo vem de antes de... o Cristo Deus já existia antes do Cristo homem vir à Terra. Então, através desse Messias que viria, eles receberam uma verdadeira identidade, né? A identidade de o homem segundo o coração de Deus, para Davi, mesmo ele tendo os pecados que ele tinha, porque ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa que reconhecia os pecados dele, reconhecia a dependência dele, e isso tornou ele uma pessoa segundo o coração de Deus. E Abraão, mesmo sendo uma pessoa que tentou forçar uma promessa que Deus já tinha feito para ele, ele estava disposto a entregar o filho dele, o filho da promessa, ele estava disposto a entregar porque a partir daquele momento ele começou a confiar em Deus. A partir do momento que ele recebeu o filho da promessa, ele passou a confiar em Deus verdadeiramente. Eu já vi muitas pessoas dizerem que provavelmente Abraão tinha total noção e certeza na mente dele, isso é opinião de pessoas, não está na Bíblia, mas eles têm muita certeza de que Abraão confiava tanto em Deus naquele ponto, que ele sabia que se Isaac morresse de fato, ou Deus ressuscitaria Isaac, ou daria outro filho, porque ele sabia que Deus não ia abandonar a promessa que foi feita para ele. Então, naquele ponto Abraão era um homem de fé, era o pai da fé. Naquele momento Abraão vislumbrou uma geração feita a partir de Isaac, que Deus prometeu para ele e ele nunca viu, porque ele morreu, e a geração só foi se tornar tudo que é muitos anos depois. E essa geração foi a promessa de Deus para ele, ele creu nessa geração, ele viveu nessa geração que supera as estrelas no céu e os grãos de areia da praia. Ele confiou nessa promessa, ele viveu pela fé. E Paulo, que era um perseguidor da igreja, que se tornou um ministro da palavra de Jesus Cristo, nós vemos as pessoas mudando completamente quem elas eram, sabe? Pedro, uma pessoa sensata que tomava liderança e falava palavras de sabedoria em Atos. Nos evangelhos era aquele apóstolo totalmente sem limite, que fazia várias coisas erradas e que Deus e Jesus tinha que dizer: calma, Pedro, não é assim, volta aqui, vamos consertar isso aí porque tu foi longe demais. Então Deus muda quem nós somos, quem nós achamos que somos, quando nós encontramos eles, quando nós o encontramos, porque ele nos mostra a nossa verdadeira identidade. A sayonara, ou sayonara, eu não sei como é que é, eu sei que existe uma palavra chamada sayonara, mas provavelmente nome dessa sayonara.
Não sei pronunciar, desculpa. Temos que lutar contra o nosso eu. Exatamente. A renúncia, ela parte de um confronto, certo? Eu falei semana passada aqui que muitas vezes a gente tem medo de confronto porque a gente sente que se a palavra de Deus está nos confrontando é porque a gente está errado. Mas uma coisa que eu te garanto é que tu está errado. Se a palavra não te confronta, é porque tu não está percebendo que tu está errado. Então a gente precisa começar a nos confrontar, a encontrar na palavra de Deus meios de confrontar quem nós somos. Se a gente está lendo, um cara falou uma vez, que se a gente está lendo a palavra de Deus e está concordando com tudo, a gente está lendo errado. Porque a gente precisa doer. Precisa doer. É a única maneira da gente renunciar, é entender que nós estamos errados. E pra gente entender que nós estamos errados, dói. Então a gente precisa deixar a palavra de Deus nos repreender, nos machucar às vezes, para que nós possamos aprender com os nossos erros, possamos ser repreendidos, tá? A repreensão não é sempre um problema, ela só é um problema quando não traz arrependimento. Nós precisamos receber a repreensão e nos arrepender, mudar nossa maneira de viver. Os homens da fé tinham um coração quebrantado. Exatamente, a gente vê que todos os heróis da fé eram pecadores, né? Isso não é uma surpresa para ninguém. A grande ironia disso tudo é que justamente as pessoas que eram marcadas por X atributo na Bíblia, antes narra de como elas eram pessoas totalmente o oposto disso, sabe? Gideão era uma pessoa que foi covarde quando Jesus chamou ele. Mas ele é tratado como um cara valente. Por quê? Porque Cristo tornou ele uma pessoa valente. A identidade dele em Cristo era uma pessoa valente. Então, o que importa de fato é aquilo que Cristo é em nós, não aquilo que nós somos, certo? Paulo fala que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que importa para nós é quem Cristo é em nós, não aquilo que nós somos por nós mesmos. Nós temos que largar o controle na nossa própria vida e dar na mão de Cristo. E aí a gente vai conhecer. Cristo vai viver a nossa vida melhor do que nós. Cristo vai ser nós muito melhor do que nós. Porque nós somos presos por pecados que nos impedem de ser nós mesmos. E Cristo sabe como nós somos. Cristo nos liberta desses pecados e nos faz verdadeiramente livres para sermos quem nós somos. Tá? Por isso temos que morrer para nós mesmos. Quando Cristo cresce, eu diminuo. Consigo refletir a sua face. Ele já tinha dito isso, né? Eu viajei bastante aqui. Vocês são experts nisso, são imitadores de Cristo. Olha, eu queria. Não sei de quem está falando, mas não deve ser de mim. Nossa, sério, muito longe, muito longe. Eu sou uma pessoa que bate bastante na tecla de... A gente pode pregar coisas que nós não vivemos quando nós estamos em processo de mudança, certo? Por quê? Porque eu estou no processo de mudança. Eu sou uma pessoa totalmente cheia de problemas, que tem buscado mudar. E eu nunca vou ser uma pessoa que tenta transmitir santidade, porque eu não sou uma pessoa santa. E eu tenho buscado santidade. O que eu quero transmitir nessas lives e em toda a minha vida é que eu quero, junto com a comunidade que me assiste, com a comunidade que congrega comigo ali na PNL, é crescer em conjunto. Eu não quero ensinar ninguém a fazer da maneira correta, porque eu não sei fazer da maneira correta. Eu quero aplicar aquilo que eu tenho lido e crido na Bíblia e aprender sobre o que os outros têm aprendido e crido na palavra. Porque nós precisamos crescer conjuntamente. Então a gente não pode pregar algo que nós não queremos viver. Nós não podemos pregar sobre um pecado que nós cometemos e não nos arrependemos. Mas se nós estamos em processo de arrependimento, é justamente nisso que nós temos que falar, sabe? Se eu sinto, e de fato sinto, que o meu ego é uma coisa muito forte em mim, é por isso que eu bato tanto no ego aqui nessas lives. É por isso que eu falo todos os dias. O ego é prejudicial, o ego machuca. O ego dói quando ele é confrontado. O ego é a pior coisa que existe. E eu realmente acho que o ego é a pior coisa que existe, porque de todos os meus problemas, o ego é o maior de todos. E quando eu leio a Bíblia hoje em dia, eu vejo o ego como base de todos os problemas, sabe? Aquela lista de coisas que eu vi ali no que Paulo citou, que a gente leu junto. Eu vou ler o versículo que está isso de novo. Não vou ler o versículo inteiro, eu vou ler só o endereço. Peraí que me perdi aqui. Está em roxinho, achei. 2 Timóteo 3, 1 e 2.
Todos esses atributos que Paulo fala, todos os atributos da carne em Gálatas 5,17, esse eu não anotei, esse eu estou tentando chutar de cabeça. Mas Gálatas 5,17, se eu não me engano, fala os atributos da carne. E em boa parte disso eu vejo o ego se manifestando. Eu vejo o amor a mim mesmo sendo o grande problema. Porque eu sou uma pessoa que tem tido dificuldades para abandonar o meu próprio eu. Mas eu tenho lutado para abandonar o meu próprio eu. Para imitar mais a Cristo, a ser mais como Cristo e menos como eu sou. Por quê? Porque eu vejo isso sendo o meu maior problema. E se eu bato isso aqui, é porque eu estou falando de experiências que eu tenho tido na minha vida. Experiências de luta contra o próprio ego, de luta contra o próprio eu. E eu não falo da boca para fora, porque por mais que eu não seja uma pessoa que venceu o ego, eu sou uma pessoa que está lutando. Então eu estou falando para pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema, ou que talvez venham a passar pelo mesmo problema, da perspectiva de alguém que tem lutado contra todos os dias, sabe? Eu tenho lido livros, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho conversado com o pai, com a mãe, eu tenho conversado com os pastores, falado na igreja sobre como o amor a mim mesmo tem me afastado de Deus em vários momentos da minha vida. E eu preciso correr o mais rápido possível na direção contrária do meu próprio eu, porque ele tem me ferido bastante. Tá? A Ingrid colocou a meia frase. Eu posso falar do que eu não vivo enquanto estou em processo de mudança. Exatamente. Eu acho que a gente precisa justamente falar sobre essas coisas, sabe? Quando a gente expõe esse tipo de coisa, como eu expus aqui, como a gente expõe na nossa comunidade, quando a gente fala que nós estamos em um processo de luta e busca ajuda em outros e busca ajudar os outros a passar pelo mesmo processo que nós estamos passando, nós somos igreja de fato. Enquanto nós estivermos fingindo santidade ou pregando uma santidade que nós nunca teremos aqui na Terra, nós somos apenas hipócritas, apenas fariseus, apenas pessoas vazias de significado, mas cheias de apetrechos. Eu não quero ter apetrechos, eu quero ter um significado. É isso que eu tenho buscado na Palavra de Deus, um significado para a minha vida, para as minhas lutas e para as mudanças que eu tenho tentado fazer na minha vida. Eu não tenho buscado atingir objetivos mundanos, eu tenho buscado atingir objetivos espirituais. Mas é muito difícil. No meio do caminho a gente está sempre indo pro se bem que eu posso tentar fazer isso antes. E isso nos desvirtua do caminho, nos muda do foco várias vezes. A Josi disse que é o versículo 19 de Gálatas 5. O ego dói quando é confrontado. Dói mesmo. Dói muito. É difícil mesmo, mas sabemos que não estamos só. Exatamente. A gente não está sozinho nessa. Tem uma música dos Arrais que fala que o caminho será escuro, mas Cristo é a luz do mundo. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. O caminho é doloroso, é escuro, é sofrido, mas Cristo está lá com a gente. Ele ilumina o nosso caminho, Ele torna o caminho, Ele nos dá paz mesmo nas tribulações. E é isso que a gente tem. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que o cristão tem que ter. Já passou 20 minutos, né? Tá, o estudo já acabou. Só estou terminando de ler os comentários. Eu estou nessa todos os dias. A todo instante eu tenho lutado contra mim mesmo. A única coisa que nos afasta de Deus é a gente, né? Se não fosse nós mesmos, a gente já estava lá. Tu tá no Facebook? Então, estão nos dois. Só ler as coisas que a Grazi postou, porque eu tô... Ela colocou assim, imitar Cristo não é ser cópia dele, imitar é tentar fazer igual, mas não ficar igual, entende? Que cada um tem o seu jeito. Antigamente era 12 diferentes, hoje são milhares diferentes. Com os mesmos defeitos, com os mesmos defeitos, mas Jesus consegue sobressair. Se nós ouvirmos sobre a sua luta, sobre o matar o eu, é porque nós precisamos disso. E aí a Dilce botou: nosso maior desejo é de fazer o que Deus quer de nós, e o nosso principal objetivo é levar a palavra para toda criatura. Exatamente. A Ingrid colocou aqui que o grande problema dessa mudança é que a nossa natureza dá prazer, né? Porque se eu mesma me trouxesse dor, eu já seria a imagem e semelhança de Cristo faz tempo. Com certeza. Traz uma sensação boa e imediata, mas ela acaba muito rápido. Eu falei mais cedo sobre
como pessoas ricas e grandes filmes e obras do cinema falam sobre como a vida de pessoas ricas é vazia e sem significado. E depois que a pessoa atinge tudo, ela só fica tipo, tá, e agora? Consegui tudo. E é justamente isso que eu tenho evitado. Buscar, correr atrás de coisas que quando eu atingir não vão ter significado, certo? Vão ser conquistas, vão ser troféus que vão ficar numa parede pra eu expor, conseguir. Mas não tem significado, não acrescentam em nada na minha vida, sabe? E é justamente sobre isso é isso que tem pesado na minha vida. Quando eu olho, é isso que tem me dado forças para lutar contra esses objetivos. Parar pra pensar no vazio que eu teria se a minha vida fosse tão fácil, sabe? Se a minha vida fosse fácil a ponto de só fazer aquilo que eu quero. De chegar no final de semana e ver tantas pessoas tantos jovens postando nas redes sociais como as besteiras que eles fizeram porque estavam bêbados deixou eles mal, que nunca mais vão beber na vida deles porque aquilo só fez mal, e chorando e pedindo desculpa pra todo mundo, pra no final de semana que vem fazer de novo, porque não consegue não fazer, não é porque quer, tá? Eles acreditam muito que é porque eles querem, mas não é que eles são presos àquilo, sabe? Tem uma música da banda Resgate que fala, se dizem sim, quando essas pessoas dizem que sim, elas falam que sim porque acham que são livres, mas elas não podem dizer não. Elas não podem negar a bebida, elas não podem negar a prostituição, elas não podem negar nada dessas coisas, porque elas são escravas dessas coisas. E é isso que eu tenho lutado contra o vazio dessa escravidão, de fazer as coisas da vontade da carne, sabendo que essa vontade não vem de mim, mas sim da carne. Vem de mim, né, da minha carne, mas não é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou é o que Cristo fez de mim quando Ele morreu na cruz. E é isso que eu tenho buscado viver todos os dias. Para encerrar, a frase que eu coloquei aqui foi: então, você está pronto para abrir mão de tudo que você quer para descobrir quem você realmente é em Cristo Jesus? Essa é a grande pergunta. Está disposto a abrir mão de ti mesmo para ser aquilo que Cristo é em ti? Para ser aquilo que Cristo te fez para ser? Se nós estivermos dispostos, eu garanto que a luta vai ser difícil, mas eu garanto que Cristo vai estar lá conosco, nos dando forças e nos dando motivação e dando pequenas alegrias, como, por exemplo, eu estava terminando a live 8 minutos antes de dar 1 hora e por causa de tantos comentários que estão tendo, eu acabei demorando meia hora a mais. E isso me deixa muito feliz, porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e isso é muito gratificante, isso é maravilhoso. Que nós possamos aprender uns com os outros, nos humilhar para Deus, não uns para os outros, mas nos humilhar para Deus e reconhecer que nós dependemos dele, certo? Semana que vem a gente vai ter o versículo 22, tá? Então já se preparem, já venham afiados, já venham prontos para me rebater, para me combater ou para me ensinar. Amanhã, às 20 horas, nós temos o culto. Tem na PNL o culto, mas vai ter no Facebook também. Domingo, às 9h30 da manhã, nós temos culto. E também às 6h30, culto da família. 9h30 da manhã e 6h30 da noite. E terça-feira nós temos o estudo do Sermão do Monte, às 20 horas. E na quarta-feira nós temos 2 atividades. Além de domingo, quarta é o único dia que nós temos 2 atividades. À 1h30 nós temos a nossa ação social, que é Opa, eu esqueci o nome. Quarto Solidário. E a nossa live do Salmo 119, né, a série Salmo 119, que nós estamos estudando sobre esse capítulo maravilhoso dos Salmos, que é gigantesco. Então nós temos mais 155 semanas para estudar, tá? A gente já estudou 21, faltam 155. Espero que a gente consiga terminar. A meia live tava precisando ouvir. Eu também. Essa foi na espinha, não seja escravo. É difícil mesmo. Não ser escravo é uma coisa que... Escravo é uma coisa que a gente não tem opção de deixar de ser, né? Para quem libera o escravo é só o próprio dono ou alguém que compra o escravo. E é justamente por isso que nós fazemos analogia com a escravidão do pecado. Porque o único jeito da gente deixar de ser escravo do pecado era se o pecado nos liberasse, o que não acontece, ou se alguém nos pagasse a nossa dívida. E Cristo pagou a nossa dívida na cruz, por isso que nós somos livres.
Essa é a analogia perfeita. Nós éramos escravos, mas nós fomos comprados. Por que nós temos agido como escravos se nós já fomos liberados, certo? Cristo comprou o direito sobre nós e nós não temos servido a Ele. Nós temos continuado servindo ao pecado que era nosso antigo Senhor. Então que a gente possa mudar a nossa mentalidade através do Espírito Santo, dessa mudança, nos reeducar e aprender a viver conforme Ele quer. Desculpa pela live de 1h30 praticamente, mas eu espero que as próximas sejam assim também. Eu vou fazer uma oração aqui pra gente encerrar. Na real, Pai, faz a oração pra gente. Amém. Senhor Deus, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos colocar em prática tudo que Tu queres no nosso viver, que nós saiamos, Senhor, de dentro de nós mesmos e que na realidade nós deixamos de viver e deixamos Cristo viver em nossa vida. Que nós possamos nascer do Espírito, Senhor, e aniquilar a nossa carne. Obrigado por tudo que Tu tem feito, continue nos abençoando, abençoa o restante da semana, nos dá paz, alegria e felicidade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.